Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quero informar que tem tradução disponível para o inglês e para o espanhol, amém? Glória a Deus. Eu sei que todo mundo entendeu o que eu disse, né? Have a translation available for English and Spanish, ok? Thank you so much. Só falta aprender agora a falar o árabe, que o Mohamed está ali, ele vai me ensinar o árabe, e aí eu vou poder dizer que também vai ter tradução disponível para o árabe. Amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora vamos em Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quantos podem dizer amém? Quem disse amém pode sentar. Eu vou tentar louvar o Senhor, a garganta está um pouco afetada ainda, mas eu vou tentar louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. E Ele pode dar para você essa luz que tanto você necessita. Amém? Glória a Deus. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu, e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada, clamando com paixão. Atrás da multidão, há sempre alguém que para, há sempre alguém que crê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Jesus quer te socorrer nessa noite, amém? Um dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Ele vai tocar você nessa noite, amém? Quando Ele me chamou, me levantei de um salto e Ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: que eu possa ver, Senhor. Ele vai fazer um milagre na tua vida, aleluia. Jesus, filho do rei Davi, aleluia. Jesus tem compaixão de mim. Ele vai
ter compaixão de você nessa noite. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Pode ter certeza que Deus vai abençoar você. Você vai sair daqui hoje abençoado. Ele está aqui, aleluia, e vai te abençoar. Creia nisso, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Ele é o Jesus poderoso, aleluia, e nós cremos nele, amém? Na estrada existe alguém que nunca compreendeu porque está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, tua vida vai mudar, é só obedecer. Levanta, ele te chama, é o mestre quem te ama, vem depressa e vê, porque ele é poderoso, aleluia. Jesus, filho do rei Davi, Jesus tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Mais cego, não. Amém? Vamos à Bíblia outra vez. Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quantos podem dizer aleluia? O livro de Deuteronômio, Moisés está chamando o povo a crer na palavra de Deus, a crer na voz do Senhor. Quando a gente começa a ver a história passada, a gente começa a entender que as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Existem pessoas que pensam que Deus, por ser Deus, ele tem a obrigação de nos abençoar. Ele tem a obrigação de fazer tudo por nós. Mas quando você começa a ler a história bíblica, você vai ver que quando Deus diz que vai abençoar, ele abençoa porque ele não é homem para mentir. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito e te abençoarei. Então Deus
falou que iria abençoar Abraão, mas havia uma condição, e a condição era: anda na minha presença. E o que é andar na presença de Deus? Andar na presença de Deus é fazer a vontade do Senhor. Então Deus prometeu a Abraão que iria abençoá-lo tremendamente. Engraçado que ele diz: olha a areia que cobre a praia do mar, olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência, eu te abençoarei. Mas os anos passaram, Abraão passou, e o que aconteceu? Israel estava dentro do Egito, estava sofrendo porque Israel cresceu dentro do Egito e viraram escravos. Estavam sofrendo, estavam padecendo, estavam sendo escravos e totalmente contrário daquilo que Deus havia falado a Abraão: eu te abençoarei. E eu tenho certeza que os hebreus ali trabalhando, muitos deles iam contando a história para os seus filhos, e foram 400 anos de sofrimento, e alguém talvez tenha dito: Deus esqueceu da sua promessa, Deus esqueceu do que falou para Abraão. Deus disse que iria abençoar a descendência dele, e nós estamos aqui sofrendo como escravos, sendo humilhados. Onde está a bênção? Mas como Deus promete e cumpre, o que Deus fez? Levantou Moisés e disse: Moisés, eu quero que você vá até o Egito e fale com Faraó que o meu povo tem que sair do Egito. E eu acho interessante, irmãos, a forma que Deus fala: meu povo tem que sair do Egito. Ele não falou: Moisés, vai lá e pede por favor a Faraó, vai lá e diz, pelo amor de Deus, deixa o povo sair, olha que tem compaixão. Não. Deus disse a Moisés: Moisés, vai lá no Egito e diga ao meu povo que eu te enviei, e eles vão sair de lá, e diga a Faraó que eu quero meu povo fora do Egito. E Moisés então chegou para Deus e disse: Senhor, tem um monte de Deus lá no Egito. Eles adoram um monte de Deus, de deuses. E quando eu chegar lá, eles perguntarem: quem foi que te enviou? Qual será o nome do Deus que eu vou dizer? Quem eu vou apresentar? E Deus disse a Moisés: Moisés, fala somente uma coisa: diga que eu sou te enviou. Ou seja, Deus estava dizendo, afirmando: eu não tenho ninguém aqui para pedir, eu não tenho ninguém aqui para me baixar e fazer a vontade. Eu sou Deus, sou soberano, eu sou o único, e eu disse que vou abençoar, e Faraó vai ter que obedecer a minha ordem. Diga que eu sou. Glória a Deus. Então Moisés foi e disse para Faraó: Faraó, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou e disse que quer o povo fora do Egito. E Faraó então duvidou, sorriu, chamou magos, encantadores. Eu estou encurtando a história. Mas quando Deus fala que vai fazer, não tem Faraó, não tem pai de santo, não tem mãe de santo, não tem ninguém nessa terra, nem fora dessa terra, que impeça a voz de Deus e que impeça a vontade de Deus. Quando Deus diz, eu vou fazer, ele faz. Ele joga o gigante no chão, ele derruba a muralha, ele abre o mar vermelho, ele faz descer fogo do céu, ele faz milagre e maravilhas, mas ele cumpre a sua promessa.
E o pobre de Faraó, que se sentia Deus, achou que podia dizer para Deus não. E o que aconteceu? Vieram as consequências. Deus tratou com Faraó. Deus passou a mão no Egito. Deus derramou a ira dele sobre o Egito. Faraó teve que deixar o povo ir. Porque não adianta lutar contra Deus, irmãos. Não adianta lutar contra Deus. Vira para o seu irmão e diga: olha, não adianta ninguém lutar contra Deus. Se você luta contra Deus, você perde. Mas na Bíblia existe um homem que lutou com Deus e venceu. E o nome dele é Jacó. Mas como ele venceu? Existe uma coisa que balança o coração de Deus. Existe uma coisa que mexe com o Senhor. E isso se chama fé. Quando você tem fé, quando você tem determinação, quando você tem vontade e confiança, e você sabe que está pedindo a um Deus que pode, aí esse Deus, ele cede e ele te dá a vitória. Jacó lutou e venceu. Como se pode dizer aleluia? O que aconteceu com o Faraó? Perdeu a batalha. Naufragou no mar. Foi totalmente destruído o Egito. Não sei se os irmãos já foram no Egito. Nós temos um egípcio aqui na igreja. Ele conhece bem o Egito porque ele nasceu no Egito. Ele sabe do que eu estou falando. Talvez o Ahmad, quando era criança e estava passeando lá pelas pirâmides do Egito. Creio que o Ahmad passeou. Yes? You did? Yeah. That's all right. Eu sei que ele passeou pelas pirâmides. Talvez brincava ali pelas pirâmides. E eu creio que na cabeça do Ahmad, quando ele era criança, ele via aquelas imagens destruídas. Ele via pedaço faltando. Ele viu uma destruição total no meio daquelas pirâmides, no meio daquele Egito. E talvez na cabeça dele ele pensasse o seguinte: será que foi a erosão que fez isso? Será que foi a erosão do tempo que destruiu o Egito? E muita gente diz sim que foi a erosão do tempo que foi destruindo. Conversa fiada. Não foi erosão do tempo, não. Aquela destruição que você vê no Egito até hoje foi o poder de Deus, foi a voz de Deus dizendo a Faraó: deixa meu povo ir. E se você não deixa meu povo ir, você vai arcar com as consequências. E o que ele disse? Amanhã. E o que Deus fez? Mandou fogo do céu, mandou saraivada do céu, mandou a bomba do céu e balançou e sacudiu a maior potência daquele tempo que era o Egito. E sabe o que aconteceu? O povo saiu do Egito. E os hebreus saíram do Egito, irmãos, não como escravos, não humilhados, não na miséria, mas saíram milionários do Egito, porque levaram ouro, prata e riqueza com eles. Aleluia! Eu quero dizer para você, se você está no Egito, Deus vai te fazer sair desse Egito e vai abençoar a sua vida, basta você crer. Quantos podem dizer aleluia? Está bem tradicional aqui hoje. Quantos podem dizer glória a Deus, aleluia? Alábalo se puede, alábalo, alábalo, alábalo se puede. Worship God, worship Him. Aleluia! Só que quando Israel saiu, eles foram caminhando e Faraó mudou de ideia. Faraó disse o quê? Não. Vamos em busca deles, vamos atrás deles e vamos trazer de volta. E foi o que Faraó fez, juntou todo o seu exército. E eu creio que ele juntou a única coisa que sobrava para ele, o seu exército. Porque o resto Deus já havia destruído.
E quando ele saiu com o exército atrás dos hebreus, Faraó esqueceu que quem estava guiando os hebreus pelo deserto foi o Deus que havia feito uma promessa. E a Bíblia diz que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles se assustaram. Viram montanha dos lados, viram montes de todos os lados ali, viram na frente um mar e atrás Faraó enfurecido. E aí o povo começou a perguntar: Moisés, nós viemos de tão longe para morrer aqui, Moisés. E aí começaram a murmurar. E eu quero dizer para você, você que está caminhando em vitória, caminhando em direção à bênção, não murmure porque está demorando. Se Deus prometeu, começa a glorificar o nome dele, porque ele vai te abençoar, mas não murmure. Vire para o seu irmão e diga: não murmura. Murmuração é pecado. Esse lado fala para esse lado: não murmura. E esse lado diz também: você não murmura. Glória a Deus. Eles começaram a reclamar. E aí entra Deus na história de novo e diz para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que clamas a mim? Ou seja, por que esse povo está clamando, está reclamando? Se eu fiz uma promessa a Abraão, se eu arranquei do Egito, por que vocês estão clamando? Moisés, diga os filhos de Israel que marchem. Mas na frente tinha um mar. E Deus disse: diga aos filhos de Israel que marchem. Running, 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 don't stop running. Amém? Já falei, meu inglês, irmãos, é australiano, viu? E o que aconteceu? Deus disse: diga os filhos de Israel que marchem. Mas havia um mar na frente. Talvez os hebreus pensaram: peraí, o que Deus está querendo? Que todo mundo nade? O que Deus está pensando? Ele simplesmente disse: marchem. Sabe por que Deus disse marche? Porque diante dos olhos dele não existe o problema. Diante dos olhos de Deus não existe o problema. Diante dos olhos de Deus existe a solução. Se ele disse marche, é porque ele vai abrir porta aonde não existe porta. Onde não tem porta, Deus cria uma porta, aleluia. E se só fosse montanhas ali, eles chegassem num lugar onde tivesse só montanha, o mesmo Deus iria abrir uma porta no meio das montanhas, aleluia. Se fosse fogo, um vulcão incandescente, o mesmo Isaías disse: se você passa pelo fogo, ele não te queima. Se fosse tudo fogo, Deus iria dar a mesma ordem. Diga os filhos de Israel que marchem. Aleluia. Vira o seu irmão, diga: marcha, irmão. Deus prometeu, marcha. O problema está aí na frente, mas Deus tem a solução para o teu problema, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quantos podem levantar a mão e glorificar o Senhor, aleluia? Deus tem a solução para o teu problema. Aleluia. Deus tiene la solución para tus problemas. Amém? O medo só vai fazer você parar. O medo só vai fazer você desistir. Essa semana eu escutei uma pessoa falando na televisão. Ela disse: eu aprendi a dominar duas coisas na minha vida. Uma é o medo e a outra é a ansiedade. E essas duas coisas
são inimigos do homem, o medo e a ansiedade. Mas para o medo a Bíblia diz o quê? Deus não te deu espírito de medo. E para a ansiedade a Bíblia diz o quê? João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E foi aquilo que faltou para Israel ali. Era crer no Deus poderoso e não ter medo. Irmãos, olha, a gente conhece Deus em relação a eles. Nós não conhecemos nada, mas a Bíblia diz, bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados. Nós cremos num Deus poderoso, pela fé, aleluia. Mas eu digo, se eu tivesse naquele tempo vendo uma coluna de fogo, irmão, vendo uma coluna de fogo na frente, vendo uma nuvem de glória, aleluia, vendo a saraivada descendo do céu, escutando o grito dos egípcios morrendo, dos filhos primogênitos morrendo, dos pais desesperados, vendo as pragas de rã pulando ali pelo Egito, vendo as águas se transformar em sangue. Se eu tivesse visto tudo isso, irmãos, quando eu estivesse em frente àquele mar, eu não iria nem esperar Deus falar nada. Confiando nele, eu já iria mergulhar e falar, bem, esse mesmo Deus que fez tanta coisa maravilhosa, me ensina a nadar também. Quando eu fui fazer a prova de natação para a Marinha, eu tinha um amigo chamado João, ele veio do interior. E eu nunca vou esquecer desse meu amigo, como eu não esqueço de nenhum dos meus amigos do quartel. Mas o João, antes dele se jogar na piscina, a piscina tinha 50 metros, tinha que nadar 50 metros. Para quem sabe nadar é fácil, irmãos. Mas para quem não sabe nadar é terrível. 1 metro é suficiente para afundar e beber água. E esse rapaz chamado João, ele era pobre, ele veio do interior. A marinha para ele era a esperança para ajudar a família dele. E quando disseram que ia ter o teste de natação, ele era escurinho, e eu vi o João ficar branco igual um papel. Só que ele, quando ficou branco, a gente estava em pé assim, ele disse, olha, eu não sei nadar, mas eu prometi à minha mãe que eu ia passar nessa prova, e eu vou vencer. E quando o oficial mandou mergulhar na água, ele mergulhou. Eu nunca vi ninguém nadar daquele jeito, irmão. Só ia a cabeça dele do lado de fora da água, o corpo ia reto. Mas ele fez os 50 metros e chegou no fim. Sabe por quê? Porque venceu o medo e a ansiedade. E quando você vence o medo e a ansiedade, não tem água neste mundo, não tem gigante neste mundo que detém a tua fé em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody here? Somebody's there? Excuse me. I say hello. Say hello, Pastor. I'm here. Don't worry about you. I'm here. Okay? Temos que confiar. Então, Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, porque clamas a mim, diga os filhos de Israel que marchem. Com essa palavra, foi o suficiente para vencer o medo e a ansiedade. Catuca o teu irmão e diz, olha, eu não falei nada para o pastor que você estava com medo e com ansiedade. E medo e ansiedade atrapalha. O que aconteceu? O mar se abriu, eles atravessaram o mar, e Faraó disse, eu também vou. Eu vou também, vamos lá. Só, irmãos, que a bênção de Deus não era para Faraó, mas era para os hebreus. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não adianta o inimigo tentar ir atrás de você. A bênção é só para você, aleluia. Ele não tem direito à tua bênção.
bênção, aleluia. Vira para o seu irmão e diga: o diabo não tem direito à tua bênção, ela é tua. Oh, glória, agora sim, um lado começou a falar para o outro, aleluia. Diz assim: a bênção é para você, irmão. Diz lá. Glória a Deus. Eles atravessaram o mar, Faraó pereceu, afundou, e aí eles começaram a caminhar no deserto. Mas sabe o que aconteceu? Começaram a entrar certas idolatrias no meio do povo. O povo começou a se desvirtuar da palavra de Deus. O povo começou a fazer bezerro de ouro. Começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então Moisés chega para o povo e diz: tem uma coisa errada. Deus fez uma promessa. E o pastor Dinarte lá no futuro não vai pregar prosperidade, porque não existe prosperidade sem Deus. A verdadeira prosperidade é quando você obedece à voz de Deus, cumpre os mandamentos do Senhor e anda na presença dele, aleluia. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tão somente, olha que coisa simples, significa que não é difícil. Quando ele disse, se tão somente, está vendo como é que está soando fácil? É fácil ouvir a voz de Deus, amém? Vira para o seu irmão e diga: é fácil ouvir a voz de Deus. Se tão somente ouvir a minha voz e obedecer, eu poderia pregar nesse tão somente até final do ano. Porque é uma coisa simples. As coisas de Deus são simples, irmãos. Quem complica é o homem. O homem é que complica. Com esse negócio de não pode, ou pode, ou deve, não deve. É o homem que complica. Deus está dizendo, se tão somente ouvir a voz do Senhor e obedecer, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas para essas bênçãos chegarem até você, você precisa em primeiro lugar ouvir a voz de Deus. Lá no Apocalipse a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. Mas todo mundo tem ouvido, não tem? Só que não põe atenção. E na verdade isso significa pôr atenção naquilo que Deus fala. Deus está falando com você, você tem que pôr atenção naquilo que Ele está falando. Tem gente que quando ouve uma profecia, o vaso está profetizando, a pessoa começa a gritar, a chorar. Depois vai perguntar: o que Deus falou comigo? Já viu isso acontecer? Às vezes quando Deus me usa, a pessoa vem e fala, para aquela pessoa, a pessoa vem e fala: o que Deus falou? Se Deus falou e você não ouviu, eu não sou papagaio para repetir. Ou você põe atenção na voz de Deus, ou vai ficar sem a bênção. Temos que pôr atenção, ou seja, você tem que estar com o teu ouvido preparado para ouvir. Por quê? Porque o inimigo vai tentar roubar o que você ouviu. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia está falando que ele vem com os dardos inflamados, mas você precisa se revestir com a armadura de Deus para vencer e estar firme contra as ciladas do diabo. Pôr o capacete da salvação, ou seja, proteger a tua cabeça. E quando eu falo de pôr atenção, irmão, é justamente isso. Se Deus falou com você que vai te abençoar, pode o mundo inteiro desabar, pode cair toda a neve do céu aqui nesse lugar, pode a terra estremecer, pode os maiores satanistas do mundo falar que Deus não vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando diz que vai fazer, Ele vai fazer.
Catuca o seu irmão e diz assim: Deus falou contigo um dia, Ele vai fazer, espera. Aí fica a ansiedade atrapalhando. Eu sempre conto aqui que quando a minha avó fazia bolo, eu gostava tanto do bolo, eu gosto de bolo. Bolo de, já vou até dizer, para as irmãs que fazem bolo, o meu bolo preferido é bolo de banana. Se alguém quiser fazer um bolo de banana para mim, welcome, thank you so much. I love that. Não sei se as irmãs aqui sabem fazer bolo de banana. Já tem gente aí que já se ofereceu para fazer o bolo de banana para mim. Thank you very much. Graças, irmã. Amém? Não sabia que na República Dominicana tinha bolo de banana. Mas glória a Deus, né? Em Quisqueya, irmão. Ó, dominicano tem tudo ali, viu? Dominicano e cubano tem tudo. Esses dois mudam. Eu estava vendo, eles mudam a pena do galo, irmãos. E tira a pena do galo e põe outro. Você sabia disso? Cubano e dominicano faz isso, irmão. Só o Senhor é Deus nesse povo, amém? Mas nós não estamos falando de dominicano, não. Estamos falando do poder de Deus. E do bolo de banana. E eu lembro que quando eu era criança, minha avó fazia bolo. E eu ficava naquela ansiedade. Ansiedade para comer bolo. Aí minha avó dizia assim, ó, tem que ficar fechada a tampa aqui do forno. Quando estiver pronto, eu chamo você. Aí minha avó ia fazer outras coisas, eu corria lá, aproveitava que ela estava distraída, abria e ficava olhando, e não somente olhando, mas sentindo aquele cheiro maravilhoso de bolo assado, aleluia. O que acontecia? Solava o bolo. Eu corria, porque como é que vai ficar lá, né? Mas por que era isso? Porque a ansiedade fazia isso. E a ansiedade, irmãos, às vezes faz você tomar a decisão errada. Amém? Você fica com pressa, você quer tomar o lugar de Deus, você quer fazer, Deus está demorando, então eu faço, eu resolvo, e aí você quebra a cara. Vamos fazer aleluia. E o seu irmão diga, não quebre a sua cara. Don't break your face. Ok? Don't break your face. Your face is beautiful. Amém? Your face is face of God. Like beautiful. Olha para o seu irmão e diga, sua face é bonita. Tem que falar que o irmão é bonito. Vira para o irmão e diga, você é bonito em Cristo Jesus. Fala assim, você é bonito em Cristo Jesus. Então você sabe que é em Cristo Jesus. Você não está se comprometendo. Amém? Vamos fazer aleluia. Nós temos que ouvir a voz de Deus, guardar a voz de Deus e saber que Deus faz promessa e Ele cumpre as promessas que fez. Se tão somente ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos, agora vem, obedecer os seus mandamentos. Aí quais são os mandamentos do Senhor para você ter uma vida abençoada? Meus amigos pastores, pregadores da palavra que estão pregando prosperidade sem santificação, não existe. Você só é próspero se você for fiel e obediente a Deus. Moisés foi obediente, Noé foi obediente, Enoque foi obediente. E você pode ser obediente também e vai ser abençoado. Se você obedecer à voz de Deus, essas bênçãos, se você obedece o mandamento, a palavra de Deus é o mandamento do Senhor para nós. Se a Bíblia diz para a gente não mentir, não vamos mentir, amém? Por quê? Porque mentiroso é filho do diabo. Vira o seu irmão e diga, mentiroso é filho do diabo. Fala a verdade, amém? Eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa lá no Brasil, o meu chefe, um dia ele chegou, o telefone tocou, e aí ele disse assim, fala que eu não estou. Aí eu atendi o telefone e disse, olha, ele mandou dizer que não está. E ele disse, o que é isso, rapaz? Você não falou que era para dizer que não estava? Eu fiz. A verdade, irmãos, andar na verdade, obedecer
a lei do Senhor: não mentir, não roubar, não enganar, não adorar outros ídolos, não fazer nada que vai separar você de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, a Bíblia diz que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção virá sobre ti. A Bíblia não está dizendo que você vai sobre a bênção. A Bíblia não está dizendo que você vai correr atrás da bênção. Hoje, conversando com Eli, ele deve estar ouvindo aí, eu falei para ele assim: Eli, que ele estava me chamando de senhor, 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 senhor. Eu falei: vem cá, me diz quantos anos você tem? Eu tenho 46. Eu falei: então eu que tenho que chamar você de senhor, rapaz. Aí eu falei com ele assim: o Coelho é um rapaz muito fiel. Aí eu disse para ele assim: olha, tem gente aqui na minha igreja orando para casar. E eu já sei que você vai vir, quem sabe o Senhor não move o manto de Comanalabaxarabalá e você casa aqui. Aí ele virou para mim e falou assim: pastor, eu estou esperando em Deus, confio, fiquei até alegre de saber que tem uns mantos de Comanube na sua igreja. Mas pastor, a bênção vai vir atrás de mim. Aí eu imaginei a irmã indo atrás dele. Eu falei: Jesus, há poder no teu sangue. Eu falei: não, irmão, você vem e a bênção vai te acompanhar. Porque é isso, irmão. Ele disse: eu creio, pastor, que se eu sou fiel a Deus, a bênção vai me alcançar aí nesse lugar. Eu falei: amém. E do jeito que a bênção está desesperada, alcança mesmo, viu? Aleluia. Quando você confia em Deus, irmãos, a bênção, ela corre atrás de você. Você não precisa correr atrás da bênção. Ela vem correndo. Você está andando e vê aquela tonelada de bênção. Oh! Quando eu era criança, na escola que eu estudava, tinha uma menina desse tamanho. E eu era magrinho, porque eu tive bronquite, eu era bem magro. Aquele magro que se desse um vento, o vento levava. E eu estava assim parado. Aquela menina, ela era alta, eu era pequeno, ela era gorda. E um dia ela estava correndo, brincando, correndo. Eu não sei o que ela arrumou, que ela veio em cima de mim correndo. Acho que o freio não funcionou, irmão. Não era ABS o freio dela, não funcionou. E ela veio, quando ela veio, ela só em cima de mim, aquela tonelada em cima de mim. Eu pensei, quando eu abri os olhos, eu já estou no céu, porque aqui é morte certa. Aquela menina desse tamanho, ela caiu em cima de mim. Foi uma tonelada em cima. E eu fico pensando, a bênção de Deus é assim, irmão. A bênção de Deus é gorda, é grande. Ela vem correndo. Chega uma hora que ela tropeça e cai em cima de você, aleluia. E bum! Tonelada de bênção na tua vida. Aí você diz: Senhor, obrigado por tanta bênção que o Senhor tem me dado, aleluia. Thank you for your blessing. Vira o seu irmão, diga: a bênção vai vir. Prepara que quando ela tropeçar, ela cai em cima de você. E bum! Se você ouvir, se você obedecer, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora a gente vai dar um pulinho lá em Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz: primeiro, Moisés está dizendo assim: se tão somente, é uma coisa tão simples, é como 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Meu irmão fez uma soma lá, e a soma dele é assim: 2 mais 2 é igual a 5. E eu perguntei ao meu irmão: o que é isso? Que conta é essa? Ué, ele foi, se apaixonou pela esposa, teve um filho. 2 mais 2, 3. Depois mais outro filho.
2 mais 2, 4. Depois mais outro filho. 2 mais 2, 5. Falei, olha que conta interessante essa sua. E é verdade, irmãos. A bênção de Deus é tão simples como 2 mais 2 é igual a 5, 6, 7. É multiplicado. Se tão somente ouvir a voz do Senhor, obedecer, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora Isaías diz, se quiserdes. Então está falando, se tão somente. Se tão somente. Vira o seu irmão e diga, se tão somente. É fácil. It is easy. It is smart. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Vira o seu irmão e diga, é fácil. Se tão somente. Tem que parar, ler a Bíblia, ouvir a voz do Senhor, crer na palavra, ler a palavra, praticar a palavra, viver a palavra. Se tão somente essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora, Isaías está dizendo o quê? Se quiserdes. Ah, então é tão somente, mas tem uma outra coisa. Você tem que querer. Deus não obriga ninguém a nada, amém? Deus dá o livre-arbítrio. Você quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados? Vira o seu irmão e diga, eu quero ser abençoado. Pergunta o irmão, você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado. Se quiserdes. Está acompanhando comigo? Marca aí na sua Bíblia. Eu gosto de Bíblia marcada. Alguém falou assim, pastor, sua Bíblia está velha. Está velha assim, daqui uns dias vai dar um vento e vai espalhar a palavra pela igreja toda. Aleluia. Está velha a Bíblia, mas essa Bíblia tem minhas anotações, tem meu socorro, porque socorro é, se eu for chamado para pregar de repente, já está tudo marcadinho na minha Bíblia. Então, se eu botar uma Bíblia nova aí, vai complicar. Se tão somente, e se quiserdes... Se você quiser, vira para o seu irmão e diga, se você quiser. Aí vem de novo, e me ouvirdes. Ah, tem que ouvir. Você não escapa do ouvir, não. Vira para o seu irmão e diga, passa o cotonete santo no ouvido e ouve. Passa o cotonete espiritual no ouvido e ouve. Arranca essa cera que Satanás tem posto dentro da tua orelha. Essa cera da incredulidade, essa cera do engano, essa cera da desconfiança, do medo, essa cera da insegurança, arranca com cotonete santo, aleluia, amém? Quantos podem dizer? Eu sei que tem gente olhando devagarzinho para a orelha do outro, não olha não, olha para a sua orelha, amém? Faz isso não. Passa o cotonete e passa o sangue de Jesus com cotonete para arrancar essa cera do capeta. E ouve a voz do Senhor. Pastor está falando é com você mesmo. Eu estou falando com você. Vira para o seu irmão e diga, ele está falando com você. Ah, eu vou embora para o Brasil porque eu já não aguento mais. Não aguento o quê? Você é mais do que vitorioso. Não aguento o quê? Se Deus te fez a promessa, falta pouco tempo para você receber a bênção de Deus. Aleluia. Você não tem que dizer que não aguenta. Você tem que dizer, em Cristo sou mais do que vitorioso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou terminando a introdução, amém, irmão? Já estou acabando a introdução. Você tem que ouvir, amém? Ouviu a voz de Deus hoje? Quantos ouviram a voz de Deus hoje? Irmão, Deus não fala só atrás do siri na lata, que nem o pessoal fala, não, siririri na lata, não, Deus fala, e quando você quer ouvir a voz de Deus, basta você começar a adorar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor, Ele começa a falar com você através do Espírito, aleluia, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, Ele fala conosco, aleluia, e é bom ouvir a voz do Senhor, aleluia. Você tem que ouvir, viu, seu irmão? Diga, ouça. O Jimmy fala um português assim, bem estratégico.
Ele chega para mim, o senhor pensa que eu não ouvo? Né? Também tem assim, se eu cesse grande, o verbo cesse, amém? É o verbo do ovo e do verbo cesse. Eu cesse, você cesse, eles cessem, assim que ele fala. Amém? E seu irmão diga, fala o português certo. Se você ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito será a tua maçadeira. Bendito será, sempre será abençoado. Se você ouvir a voz, você vai comer o melhor dessa terra. Quantos podem dizer glória a Jesus? Quantos podem dizer glória a Deus? Ali no bairro dominicano, no bairro ali em Manhattan, tem um lugar que eu sou cliente. Eu sou cliente desse lugar. E o pessoal já até me conhece lá, porque eu sou cliente número 1. E nesse lugar, lá faz um caranguejo frito, que eu nunca vi na minha vida caranguejo frito. Você pode comer ele todinho, ele fica crocante. E eu lembro que eu estava num lugar, lá na clínica, e escutei um rapaz falando com outro, olha, tem um lugar aqui, fica na 181 com Broadway. E eu estou ouvindo, porque eu estava cansado de comer, irmão, China. Cansado de comer China. Os irmãos sabem como é que é a comida do China, né? Estava cansado. Aí eu sou sentado esperando, escutei outro falando assim, na 181 com Broadway, anota aí, irmão, pode anotar. Tem um lugar lá que você come bem. Então o que eu fiz? Eu ouvi, guardei, pratiquei e fui no lugar. E quando eu cheguei no lugar, cumpriu essa palavra. Se você ouvir, você come o melhor da terra. Eu estou comendo bem ali agora, viu, irmão? Isso em termos materiais. Agora, em termos espirituais, Deus já deu o endereço do lugar para você, rapaz. Deus já está dizendo, olha, você quer comer bem? Vou dar o endereço. Oração 7 horas da manhã. Amém? Jejum também, 6 horas da manhã. Meio-dia, estudo da palavra. Vida santificada, vida consagrada. Vida de obediência. Aonde? Busca a minha presença. Vem à minha casa e adora o meu nome. Onde é a minha casa? 3324 Norton Boulevard, segundo andar. Se você ouvir, Deus está dando o endereço do lugar da bênção. Eu quero ser abençoado. Então o que eu vou fazer? Aleluia. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Eu vou consagrar minha vida. Eu vou adorar o nome do Senhor. Eu vou à igreja porque alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu vou na oração sexta-feira. Eu vou na escola dominical aprender a palavra. Então fazendo isso, eu estou apanhando o endereço de Deus e eu vou comer o melhor dessa terra. Eu apanhei o endereço do dominicano, irmão, e estou comendo guapíssimo. Uma comida esquisita. Para os brasileiros que não sabem, esquisito. Esquisito para brasileiro é feio. Como é que é? Feio. Estranho. Mas para os hispanos, esquisito é delicioso. Oh, coisa boa. E eu estou comendo o melhor ali do dominicano, irmãos. E eu digo, se você apanha o endereço, guarda e ouve, você come o melhor dessa terra. Foi o que Moisés disse para o povo. Vocês querem continuar sendo abençoados? Ouçam a voz de Deus. Pratiquem a palavra. Andem na obediência e essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
termino a introdução. Amém? Não, esse amém aí foi para acabar mesmo, né, irmão? Um pastor amigo meu foi lá na África, num dos países da África. E quando o sujeito está pregando ruim, está aquela coisa cansativa, os africanos, irmãos, eles são pessoas de dançar mesmo, eles adoram a Deus dançando. Ontem eu estava assistindo eles dançando e cantando Oxebaba. Oxebaba, estavam cantando Oxebaba em nigeriano, que significa dou graças a Deus, dou graças ao Pai. Oxebaba, Oxebaba. Vou aprender a cantar aqui. Oxebaba, dou graças a Deus, dou graças ao Pai. E os africanos, irmãos, eles dançam, eles já vão. Quando dá a hora de ir para a igreja é lindo, irmãos, eu estava assistindo lá. Quando dá a hora de ir para a igreja, eles têm que passar no meio de leão, de cobra venenosa, de escorpião, de espinho. Eles vão tudo dançando, cantando, dançando para a igreja, irmão. Eles já começam a cantar, todo mundo vai saindo de casa cantando, vai todo mundo junto. Tão bom se o povo aqui fizesse isso, né, irmão? Essa neve aí fora e os irmãos cantando. Oxê, babá, oxê, babá, oxê, oxê, xê. Aqui é a coisa, né? Todo mundo cantando e indo para a igreja cantando alegre, porque era assim. E eu estava vendo eles adorando a Deus, cantando, coisa linda. Quando eles chegam na igreja, chegam cantando, entrando cantando. Só que eles são um pouco diferentes da gente. Eles gostam de pregadores que preguem e o fogo desça. Quando o pregador está pregando aquela mensagem fria, quase igual essa que eu estou pregando aqui, que ninguém está dando glória. Aí eles começam assim, glória, amém, aleluia. Aí esse pastor, ele estava pregando assim meio fraco, né? E ele disse que o povo estava dando glória. Aí foi que ele se animou para continuar falando. Aí um dos obreiros falou para ele assim, pastor, é melhor o senhor parar. Ele falou, mas como você está todo mundo dando glória? Nós estamos dando glória para o senhor parar. Se o senhor não parar, a coisa vai ficar feia aqui na África. E aí ele entendeu que quando eles dão glória lá, não é para você continuar, para você parar se você estiver ruim. Então, pelo amor de Deus, quem está dando glória aí, dá para mim continuar, amém? Glória a Deus, aleluia. Se você comer, se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Quantos querem ser abençoados por Deus? Eu não estou pregando prosperidade, mas eu estou pregando a palavra que diz que você obedece. Se você obedece, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu creio na tua vitória. Eu creio na tua bênção. E eu tenho certeza que se você praticar a palavra, essa semana vai ser uma semana de bênção e vitória na sua vida. Quantos podem dizer amém? Ó, irmã, não sei quem é a irmã, mas não desiste não, tá? Porque a bênção é bênção mesmo, viu? Eu assino embaixo, a bênção é bênção. Eu conheci pessoalmente a bênção, é bênção. Né? Meu irmão, a bênção também veio. Você que está solteirão aí, irmão, porque vamos falar dos irmãos, você só fala das irmãs. Os irmãos solteiros da igreja, creia que a bênção de Deus está chegando na sua vida. Você está desempregado, creia que Deus vai te abrir a porta. Você está passando uma situação difícil, creia, começa a obedecer, vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, vem louvar o Senhor, seja fiel a Deus, Deus vai te abençoar, aleluia, Deus vai te levantar, aleluia, essas bênçãos, virão sobre ti e te alcançarão. Como se pode dizer glória a Deus? Eu estou falando e termino, irmão. A menina gorda caiu em cima de mim. E hoje eu lembro que a bênção de Deus é gorda, é cheia. O pacote vem coisa até que tu não pede, aleluia. Amém? Você pede e Deus dá muito mais para você, porque Ele é infinitamente mais abençoador do que você imagina. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus abençoe os irmãos, amém? Quantos podem aplaudir Jesus? O Senhor está aqui.